Imagine que o tempo parou no exato momento em que o maior evento da história humana atingiu seu clímax. A terra tremeu, o véu do templo se rasgou de cima a baixo e o peso do pecado recaiu sobre um homem pregado em um madeiro. Mas o que acontece depois que o som dos martelos cessa? Quando a multidão se dispersa, quando o corpo é retirado da cruz e o silêncio finalmente toma conta de Jerusalém? Existe um intervalo que poucos realmente observam, um espaço entre eventos, um período onde nada parece acontecer, mas onde tudo já está sendo definido. São 48 horas. 48 horas entre o último suspiro na cruz e o primeiro sinal de vida que mudaria a história para sempre. Se você quer entender o que acontece quando Deus parece em silêncio, se inscreva agora no canal e ative as notificações. Aqui nós exploramos o que está entre os eventos onde quase ninguém olha. O sol começava a descer sobre Jerusalém, mas não era um entardecer comum. Havia algo no ar, uma tensão difícil de explicar, como se a própria cidade soubesse que algo definitivo havia acontecido e ainda não tivesse terminado. Ao cair da noite, Jerusalém mergulhou em uma escuridão que parecia mais pesada do que o normal. Não era apenas a ausência de luz, era como se algo tivesse sido arrancado da própria estrutura da realidade. Enquanto a cidade se preparava para o início do sábado, os discípulos estavam escondidos atrás de portas trancadas, dominados por um medo que ia além da perseguição. Eles não temiam apenas os soldados ou as autoridades religiosas. Temiam a possibilidade de tudo aquilo em que acreditaram ter chegado ao fim. O mestre que acalmava tempestades, que restaurava vidas e que falava com autoridade sobre o reino de Deus, agora estava em um túmulo. A mente deles não conseguia processar esse contraste. Cada ruído nas ruas parecia uma ameaça. Cada sombra projetada nas paredes parecia anunciar o fim definitivo daquele movimento que havia começado com tanta força. Enquanto isso, do lado de fora, outro tipo de inquietação tomava forma. As autoridades religiosas, embora tivessem conseguido silenciar Jesus publicamente, não conseguiam ignorar as palavras que ele havia deixado. O medo de que algo ainda pudesse acontecer os levou até Pilatos. Não porque acreditassem, mas porque não conseguiam ignorar completamente a possibilidade de estarem errados. Pediram que o túmulo fosse guardado, que a pedra fosse selada, que nada fosse deixado ao acaso. E assim, sem perceber, eles criaram as condições perfeitas para que o que estava por vir não pudesse ser questionado. A pedra foi selada com a autoridade romana. Soldados foram posicionados para vigiar, e o túmulo passou a ser não apenas um lugar de morte, mas um ponto de tensão absoluta. Naquele sábado, Jerusalém parecia seguir sua rotina, mas havia algo diferente no ar. O templo continuava de pé, os rituais seguiam acontecendo, mas o véu rasgado permanecia como um sinal silencioso de que algo havia mudado profundamente. As pessoas caminhavam pelas ruas tentando manter a normalidade, mas a própria cidade parecia carregar o peso de um evento que ainda não havia sido completamente compreendido. Era um dia de silêncio externo e de caos interno. Enquanto os discípulos permaneciam escondidos, consumidos pelo medo e pela incerteza, o silêncio que envolvia Jerusalém parecia ganhar uma nova dimensão. Não era apenas um intervalo entre acontecimentos. Era como se o próprio tempo estivesse suspenso, aguardando algo que ainda não havia se revelado. Dentro do sepulcro, tudo aparentava ter chegado ao fim. Um corpo envolto em linho, uma pedra selando a entrada e guardas posicionados para impedir qualquer intervenção humana. Do ponto de vista natural, não havia mais o que esperar. A história parecia encerrada, mas é exatamente nesse ponto que a narrativa bíblica se torna mais profunda. Porque o que não estava visível aos olhos humanos não significava ausência de ação. As Escrituras não descrevem em detalhes o que acontecia naquele momento, e esse silêncio não é falha,
é intenção. Ele nos força a entender que nem tudo o que Deus faz precisa ser observado para ser real. Enquanto o mundo via imobilidade, algo estava sendo estabelecido além da percepção humana. O túmulo não era apenas um lugar de descanso, era o centro de um processo invisível que começaria a redefinir tudo o que se entendia sobre vida, morte e tempo. As horas avançavam lentamente. O sábado seguia seu curso, e para os discípulos, cada momento parecia mais pesado que o anterior. A esperança, que antes era viva e concreta, agora era apenas uma lembrança distante. Eles não estavam esperando uma reviravolta. Estavam tentando lidar com o fim e, ao mesmo tempo, sem perceber, estavam vivendo o exato ponto onde a história começaria a mudar de direção. O que parecia silêncio era, na verdade, o momento mais decisivo de toda a narrativa. À medida que o sábado se aproximava do fim, algo começava a mudar de forma quase imperceptível. A cidade ainda estava envolta em silêncio. Os discípulos ainda estavam escondidos e o túmulo continuava selado, exatamente como havia sido deixado. Do lado de fora, nada indicava que qualquer transformação estava prestes a acontecer. A pedra permanecia no lugar, os guardas mantinham sua posição e a lógica humana continuava apontando para um único desfecho. Tudo havia terminado. Mas é justamente nesse cenário de aparente estabilidade que a maior ruptura da história começa a se formar. Porque aquilo que parecia definitivo, na verdade, era apenas temporário. O selo romano, que representava autoridade e controle, não era uma barreira real para aquilo que estava prestes a acontecer. A pedra, pesada e inquestionável para qualquer homem, não era um obstáculo para o poder que sustenta a própria criação. Tudo estava no lugar, exatamente como precisava estar. Enquanto isso, as mulheres que haviam observado onde o corpo fora colocado começavam a se preparar. Elas não carregavam expectativa de milagre. Carregavam apenas o desejo de cumprir um último gesto de cuidado. O plano delas era simples: retornar ao túmulo, ungir o corpo e encerrar aquele capítulo com dignidade. Não havia esperança de reversão, apenas a aceitação de que aquele era o fim. E é exatamente esse detalhe que torna o que estava prestes a acontecer ainda mais impactante, porque ninguém estava esperando a ressurreição naquele momento. Nem os discípulos, nem as mulheres, nem os líderes religiosos. Todos estavam reagindo ao que parecia ser uma conclusão definitiva. E é nesse ponto que o silêncio atinge o seu ápice. Não como ausência, mas como o último instante antes de tudo mudar. A madrugada do primeiro dia da semana começava a surgir lentamente no horizonte. A escuridão ainda dominava, mas já não era a mesma de antes. Havia uma transição acontecendo, quase imperceptível, como se o próprio tempo estivesse se reorganizando. As mulheres se aproximavam do túmulo carregando especiarias, ainda presas à lógica de que estavam indo encontrar um corpo. No caminho, uma preocupação prática surgia. Quem removeria a pedra? Era um detalhe simples, mas revelador. Elas estavam preparadas para lidar com obstáculos humanos, não com a possibilidade de que aquele cenário já não estivesse mais sob as mesmas regras. Ao chegarem, algo estava diferente. A pedra havia sido removida, não deslocada com dificuldade, não parcialmente aberta, mas completamente fora do lugar. O que antes era uma barreira inquestionável, agora não existia mais. O túmulo, que havia sido selado como prova de um fim definitivo, agora se apresentava aberto. O silêncio das 48 horas havia sido quebrado, não por um som, não por um anúncio público, mas por uma ausência impossível de ignorar. Ao entrarem no sepulcro, o que encontraram não foi o que esperavam. O corpo não estava ali. O lugar que deveria representar o fim agora carregava um vazio que apontava para algo completamente diferente. A ausência não era confusão, era evidência. Aquilo que parecia encerrado havia sido transformado. E então,
A pergunta que atravessa o tempo foi feita: por que buscar entre os mortos aquele que vive? Essa pergunta não era apenas para aquelas mulheres. Era a revelação de que tudo o que aconteceu nas 48 horas anteriores não foi silêncio vazio, mas preparação absoluta. Cada detalhe, a pedra, o selo, a guarda, o medo dos discípulos, a rotina da cidade, tudo contribuiu para que aquele momento não pudesse ser explicado como acaso, erro ou intervenção humana. O impossível havia acontecido, e aconteceu no momento em que ninguém mais esperava. As 48 horas entre a crucificação e a ressurreição não são apenas um detalhe na narrativa bíblica. Elas são a prova de que o silêncio não significa ausência de ação. Enquanto o mundo interpretava aquele momento como o fim, algo estava sendo concluído de forma perfeita, sem interrupções, sem falhas e sem testemunhas humanas. O controle nunca foi perdido. O plano nunca saiu do curso. O túmulo vazio não é apenas um símbolo, e é exatamente por isso que essas 48 horas não podem ser ignoradas. Porque foi nesse silêncio que tudo foi decidido. Não diante da multidão, não sob aplausos, mas no ponto mais invisível da história. O túmulo não foi o fim, foi a prova de que o fim nunca esteve no controle. E entender isso muda completamente a forma como você enxerga não apenas esse momento, mas toda a narrativa bíblica.